Mesmo num ambiente tão radical como é esse, em que as pessoas chegam ao seu limite, ao seu extremo, encontramos sempre aquele lado do detalhe humano em que o próprio médico acaba se envolvendo com a população. Além do que, existem tantas histórias que acontecem ao longo dessas competições, eh, qual seja na montagem da estrutura em que os atletas serão atendidos, a montagem do local em que os próprios médicos vão conviver, vão estudar, a própria intervenção desses médicos na população quando necessário. Enfim, são histórias e mais histórias que vamos continuar neste episódio. Isso aqui foi uma prova da Bélgica que trouxeram para o Brasil e um monte de milionário, tá certo? Que a diversão deles é viajar o mundo competindo com esses bots. É o brinquedinho deles. E são bots extremos, de altíssima potência, tá certo? Então os caras, esse pessoal, ele saiu do Rio de Janeiro, se eu não me engano foi até, acho que, eu não lembro agora, faz muito tempo, foi para Paraty e voltaram, tá certo? Esses são os competidores. O que eu fiz? Eu peguei um amigo meu que conhece esse litoral detalhadamente. A gente estudou detalhadamente o trajeto que eles iam fazer. E a gente fez o quê? A gente montou um mapa com todas aqui as coordenadas e os pontos onde a gente poderia encostar um barco para entregar um atleta machucado para a nossa ambulância. Então a ambulância acompanhou pela estrada na Rio Santos e a gente acompanhou dentro do barco. E esse aqui era a minha ambulância. A minha ambulância era um desses bots. Bote ambulância. E eu tava aqui com GPS, com rádio, com odômetro e assim por diante, tá certo? E aqui tem a prancha, dá pra ver, o material médico tava ali na frente. E esses caras, o QG deles era um transatlântico que eles trouxeram da França. É uma prova belga que veio com o transatlântico da França. Então você imagina o nível. Tá certo? Eles montaram uma central médica aí também, né? Sim, dentro do transatlântico. Então a ambulância durante a noite parava e ia buscar o pessoal da ambulância em terra num lugar determinado para fazer uma portagem que a gente sabia, porque ele não conhece, o cara vindo da Europa. Nós que descobrimos, que fizemos mapas para ancoragem, para usar portagens, que a gente chama, né? Então, o que foi feito? Pega um indivíduo, então tinha um motorista e um enfermeiro nosso na ambulância. Então, eles iam dormir no transatlântico com a gente. Todo mundo dormia lá. E a ambulância ficava parada, estacionada. Aqui são provas de mergulho, né? Isso aqui, eu tive uma prova dessa para homologar um recorde sul-americano de apneia. Mas você vê os indivíduos, olha aí como é que é. Tá certo? O recorde mundial hoje de mergulho assim, só com nadadeira, monopalme, que é essa nadadeira, que não são duas, é uma nadadeira única, é de 136 metros de profundidade. O cara vai no peito, pega lá embaixo uma etiqueta para provar que ele desceu essa profundidade, e ele sobe e ele tem que chegar na superfície perfeitamente acordado. Para ele homologar o recorde, a prova. Aqui é o Stephanie. 11 minutos de apneia. Isso já passou, agora já tem recorde maior que esse, mas é uma apneia estática. Então era o recorde dele na época, 11 minutos. Aqui é um indivíduo que fazia 22 minutos de apneia, mas aqui é diferente. Ele faz uma hipersaturação. O que é hipersaturação? Ele fica cerca de 20 minutos a meia hora respirando oxigênio puro, para ele hipersaturar de oxigênio o sangue e os tecidos. Aí ele faz a apneia estática e consegue bater recorde. Esse aqui é um espanhol que ficou 24 minutos. Para os apneístas que tem a Organização Mundial de Apneia, isso aqui é doping, eles não consideram. Nem põe nos recordes dele. Você entra no site deles, não tem esses caras. Porque eles consideram que essa hipersaturação é um tipo de doping. Tá. Entendeu? Esse é o Herbert Nish, que desceu a 214 metros, mas já equipado. Não equipado para respirar. Mas ele desce numa plataforma e ele sobe com a ajuda de um balão para subir rápido.
que acontece? Ele consegue descer muito mais, mas ele tem que suportar o quê? Principalmente a pressão e a apneia. E olha o óculos dele. Isso que eu ia te falar, ele é pequenininho, É um né? óculos super Bem pequenininho ajustadinho. porque se você colocar uma máscara, por exemplo, a pressão é brutal. Então o que vai acontecer? Vai machucar o olho do cara, gravemente. Então tem que ser um óculos muito pequenininho para ter pouquinho ar ali, Suficiente só para... só para conseguir enxergar. Com respeito ao transporte. Então aqui são alguns carros técnicos do Dakar. Aqui uma ambulância do Dakar. O painel deles tem telefone satelital, um GPS da prova e o odômetro. Então eles conseguem fazer um atendimento muito bacana de comunicação. Aqui são as nossas caminhonetes, que levam parte do material médico e levam as malas de roupa. E por que você tem que fazer isso aqui? Por que você tem que fazer assim? Você tem que embrulhar tudo isso e pôr uma lona embaixo, não simplesmente uma lona em cima disso. Porque chove, entra água do lado e molha tudo isso aí. Então você tem que embrulhar tudo isso e você tem que colocar uma lona embaixo e cobrir por cima. E fazer um embrulhar. embrulhar e amarrar tudo isso. Tá certo? O kit médico do paramédico, do médico, fica dentro não precisa ficar aqui amarrado. Ele fica lá na mão do cara dentro do carro. Tá certo? Aqui eu estava numa prova de bike, de mountain bike na Bahia. Eu fiz umas 7 edições dela. Atletas do mundo inteiro, atletas campeões europeus, atleta olímpico e assim por diante. E eu estava com quadriciclo, tinha 2 quadriciclos. Então aqui eu estou com quadriciclo, tem o rádio, tem o GPS. E as garrafinhas de água ali? E aqui dá para ver 4 garrafas de água. Que era para quê? Para ajudar o indivíduo que acabava a água e principalmente para molhar o cara, principalmente a cabeça dele, quando ele estivesse entrando em hipertermia. Que muitas vezes o indivíduo cai em hipertermia. É chamado heat stroke. Tá certo? Continuando, aqui também tudo molhado aí, eu andando no meio do mato com o quadriciclo. Aqui o quadriciclo já um dia que estava chovendo, como que lá, estava envolvido em plástico, amarrado com plástico, né, para o kit médico envolvido num plástico. E a gente tem que descer essas pirambeiras muitas vezes, né? Aqui foi o primeiro do rally. O primeiro rally foi em 93, não tinha GPS, não tinha celular, não tinha foi nada quando disso. começou a história que você estava falando. Isso. E eu fui com a moto, entendeu? E a gente, olha o meu kit médico, super simplesinho. Então a gente tinha alguns pilotos de moto que acompanharam a prova. E a nossa ambulância era um Nivinha do Claudio Birolini, que é ele e o Emílio Pigossi, dentro da ambulânciazinha. Que era uma ambulância, era um Niva. E a prova foi de Campo de Jordão até Natal. E a gente acompanhando, como você falou, a gente é meio doido, né? Eu fiz coisas nesses 30 anos que hoje eu falo, como é que você se meteu a fazer uma coisa dessa? Com certeza. Com pouca gente de assessoria médica, sem estrutura adequada e enfrentando esse tipo de situação. E conhecimento que você foi adquirindo, ninguém tinha te ensinado. Hoje as pessoas têm vantagem de você ensinar. Né? Sim. O helicóptero não pode parar aqui muitas vezes. E aqui, eu não sei se vai estar foto aqui, mas você tem que tomar cuidado nesses lugares quando está chovendo, porque vem as cabeças de água. O que é cabeça d'água? Vem de repente um volume brutal de água, de repente, e pode matar as pessoas que estiverem ali. Isso já aqui no Petar teve há muitos anos atrás morreu um guia. Ele ficou numa caverna, entrou água de uma forma brutal e ele morreu afogado. Aqui, para mostrar, por exemplo, como é que você vai entrar com o helicóptero aqui para buscar alguém? Você tem que entrar com o carro. Não dá para pousar helicóptero aí não. Não dá para atravessar essas nuvens. Aqui é só uma ilustração no Dakar, o indivíduo, o helicóptero acompanhando. Aqui a gente do lado de fora da aeronave, ajudando a taxiar, ajudando a pousar a aeronave. Então a gente, o helicóptero não tem retrovisor. Quem que olha para a parte de trás? Não é o piloto. Quem olha para a parte de trás somos nós que estamos lá dentro. Então a gente ajuda o indivíduo a descer. Mais para frente, vai mais para trás. Tem que ser uma confiança na equipe, né? Trabalho na equipe, né? Exatamente. Aqui a gente atendendo já. Aqui, por exemplo, era uma subida e teve um acidente aqui em cima. O helicóptero não chega lá.
Não, chega, mas ele não tem como pousar aí. O que aconteceu? A gente deslocou uma das perus, não, das caminhonetes com o pessoal nosso, foi até lá em cima para trazer pra gente pro helicóptero. A gente pousou o helicóptero longe, eles colocaram o indivíduo e mobilizaram na caçamba da caminhonete e trouxeram até nós no helicóptero. Aí a gente levou embora, porque não dava para buscar o cara daquele jeito, tá certo? Aqui a gente tem as crianças vendo arquibancada, fica de arquibancada, e você tem que tomar cuidado, porque na hora que você pousa a aeronave, faz aquela poeira desgramada, aquele barulho, então ninguém chega perto. Mas na hora que ele encosta, tem que tomar cuidado para o pessoal não ir aqui para perto do rotor de cauda. Como já teve várias mortes no mundo. Aquilo pega na cabeça da pessoa. E quando ele está pousando, ele pousou, o rotor de cauda ainda está rodando. Nossa. Então o que acontece? Hoje tem muitas aeronaves que tem a carenagem, né? O rotor de cauda é carenado. Ele tem uma cara para proteger. Então o nosso medo disso aí é o pessoal que nunca viu um helicóptero e chega ali. Aqui são os aeroportos que a gente tem. A pista. Então esse é o tipo de estrutura que a gente tem. Aqui é um monomotor que não é para controlar a prova, mas é para levar de uma cidade, de um acampamento para o outro, um pessoal da técnica, para chegar mais rápido. Tá certo? Então tem um avião para isso, especificamente um monomotor. Aqui, olha, a gente pousou porque teve um piloto que passou aqui em primeiro lugar, ele estava errando o caminho e ele voltou, ele colidiu com outro. Nessa colisão, o que aconteceu? A gente teve que pousar e como tinha arbusto alto, o que aconteceu? A gente teve que fazer um desembarque a baixa altura. O que é isso? A aeronave se aproxima do solo, pulam de nós com um facão, a gente faz uma clareira para o helicóptero descer. Tá certo? E aqui, ó, para ter uma visão de dentro do helicóptero. E olha aqui como é que fica. Aqui está o helicóptero. Tá certo? Para você ver a poeira que faz. Aqui é a situação que a gente atendeu, os 2 pilotos de moto machucados. A gente tem que atender. Então você imagina, um ambiente super sujo, às vezes o cara com corte assim por dentro tem que tomar Fratura cuidado. exposta, né? Isso. E olha as 2 motos. Nossa, destruídas. Que vira. Incineradas. Aqui a gente procurando um lugar para pousar helicóptero, achamos perto de um rio, até entramos na água aqui para tomar um banho. Tá certo? E aqui é o helicóptero fica ali, a gente liga o rádio, desliga o helicóptero e fica sentado esperando o chamado médico. Aqui colocando o indivíduo no helicóptero. Aqui foi uma ambulância que foi uma vez para prova, mas ela ficou vai ficar muito para trás. A ambulância é bacana, grande, mas ela não aguentou acompanhar a prova. Porque não tinha condição de estudar. Assim, não foi feita para isso, né? Não foi feita para esse tipo de terreno. Isso aqui é um rapaz interessante, que esse rapaz se queimou. Ele estava pilotando e começou a vazar gasolina e ele não percebeu. Parou a moto em um determinado lugar, ele acendeu um cigarro. Pegou fogo no cara, na roupa do cara. Nossa. Porque ele nem sentiu que estava com a roupa molhada de gasolina aqui embaixo. Queimou tudo o cara e a gente foi fazer o resgate dele. Aqui uma atleta, que você vê aqui uma luxação do ombro. Antonella, uma italiana, numa prova de mountain bike, tá certo? Que a gente fez o resgate. Aqui é uma ambulância, que eu vou comentar agora. A gente entregou esse rapaz nessa ambulância. O que aconteceu? Eu falei, eu vou lá ver essa ambulância, como é que o cara tá lá dentro. Porque levou um carro, levou do helicóptero até lá. Quando eu cheguei, olha como ele tava. Tava com o pescoço dobrado porque a ambulância era pequenininha atrás. Não cabia na ambulância. Fecharam a porta e não cabia direito. Dobraram o pescoço dele. O que vai acontecer na primeira freada? Vai quebrar o pescoço. Vai arrebentar o pescoço do cara. Claro. O que a gente fez? A gente pôs o cara esticado, imobilizou o cara, amarrou direitinho, abriu a porta da ambulância, fixamos com a porta aberta, as portas abertas, e ele foi deitado direitinho. Eu falei pro piloto da ambulância, falei, vai devagar que ele tá bem, você vai levar pro hospital. E foi embora. Mas você imagina se eu não fosse ver. E o cara dá uma freada qualquer. Podia piorar mais ainda. Aqui a gente parou num lugar e tinha uma lagoa. E que ferimento é esse? Mordida de piranha. Teve vários casos, eu fotografei 2 aqui, ó, no nome do dedinho. Tá certo? Posto médico.
Então o posto médico aqui é do Dakar, tá certo? E a gente tinha os postos médicos, aqui é do Dakar também, super equipado. Aqui é um posto médico de um lugar que eu assessorei, fiz uma assessoria para uma competição internacional de paraquedismo. Estudei muito paraquedismo, eu já saltei inclusive, mas eu estudei muito paraquedismo para dar aula para os caras. E é impressionante a quantidade de morte que teve no que eu estudei, que a gente nem fica sabendo. O indivíduo morre não é porque não abriu o paraquedas. Às vezes não abriu, mas às vezes abre, enrosca de tal forma que ele desce numa velocidade brutal. Mas ele morre muitas vezes na forma de pouso, porque ele não faz adequadamente a frenagem do paraquedas, né? E ele bate. Bate com força e morre. Tá certo? Aqui a situação. Posto médico de várias formas. Aqui tem até o varal pra gente. Tem um colchãozinho lá pro pessoal descansar. Dormia, que a gente dormia. À noite a gente não fica o plantonista aqui. Né? Então aqui tinha o varal, porque a gente lavava a roupa, tinha tudo isso aí. Aqui à noite. Aqui é uma maletinha que você abre, coloca um caninho de água e você transforma numa pia com água. Tá certo? Aqui era um outro posto médico nosso na Bahia, onde passava uma prova de rafting. Só que a gente não tinha nenhuma construção. Isso aqui virou o nosso posto médico. Eles adaptaram com o que já tinha. Teve que ficar lá. Olha, que bacana, hein? Então dormia lá, passamos a noite muito lá. Legal. Entendeu? Muito legal. E isso é o posto médico. Outro posto médico, super simples. Aqui é a mesma coisa, um dos nossos bombeiros, o Barros, pendurando o soro ali. Aqui eu fazendo uma sutura no indivíduo dentro do posto médico. Esse indivíduo, um bombeiro de Los Angeles, estava numa prova. Essa história é legal. O que aconteceu? Bombeiro de Los Angeles. No começo da prova, na largada, eles procurou a gente porque estava muito vermelho debaixo do umbigo. A gente foi ver, era uma celulite. Importante. A gente falou, você não pode fazer a prova. Aí batalhamos, procuramos, não sei o que, achamos um atleta para substituir o cara. Só que, porque você vai tomar remédio e você vai ter uma imunossupressão durante a prova, de 6, 7 dias de corrida, e isso aí vai virar um caos. O que aconteceu? Ele deu um antibiótico para o indivíduo, só que no dia seguinte, o que a gente viu? O cara ignorou tudo que a gente falou e largou na prova. Não deu outra. 2, 3 dias depois estava um bruto abscesso na barriga, na subcutânea da barriga dele. A gente teve, aqui é o Valdir, e a gente teve que abrir e drenar. E ele continuou na prova. Drenamos, a gente faz os curativos especiais, né, para aderir melhor. Antigamente tinha o mastizol, que é um tipo de cola. Hoje é o... esqueci o nome. Puta, nossa, a gente usa... Cavilon. Que é caro, né? Mas é um tipo de colinha que você passa em volta do ferimento para poder aderir melhor. E a gente fez nele. Essa é uma situação que a gente estava numa cidade, o indivíduo teve um trauma de tórax, não tinha raio-x, não tinha nada, já era noite. E a gente não podia colocar o cara para viajar, pegar uma ambulância e viajar 200 km com o cara com trauma de tórax. O que a gente fez? Na sala da casa que ele estava dormindo, que a gente ia dormir, a gente teve um plantonista, a gente revezava aqui, acordado, olhando o cara. A gente foi no helicóptero, pegamos os monitores e monitorizamos o cara. Esperamos nascer o sol, pôs no helicóptero e foi para uma cidade fazer... E 2 coisas que eu estou notando. Vocês colocaram um cabo de vassoura para segurar o soro aqui em cima e o plantonista de cara olhando o monitor. Ele já abriu o olho para ficar monitorando e vendo o paciente. Bacana. Mas passou bem a coordenação. Isso aqui era um centro cirúrgico que ofereceram pra gente, tinha numa cidadezinha, se não me engano é Mucugê, na Bahia. Que a gente tava, olha o centro cirúrgico. Não tem nada, tem a mesa, basicamente isso. Olha isso. E tinha que operar ali, se tivesse caso. Olha aí. Esse é outro centro cirúrgico. E a gente teve que operar. Essa aqui de joelho, e esse rapaz foi uma situação interessante. A gente fez o resgate dele porque ele caiu da moto e teve um abdômen agudo. Teve um sangramento, provavelmente. Abdômen agudo, você sabe, é um sangramento no abdômen ou uma obstrução, alguma coisa. No caso dele foi um sangramento. O que aconteceu? A gente chegou na cidade, Bacabal, se não me engano,
no Maranhão, não lembro se no Maranhão. Chegamos no interior e o Valdir Zamboni, que é o nosso cirurgião geral, estava no outro helicóptero, dava dentro da prova. E a gente não conseguia falar com ele, porque estava muito longe. E a gente já tinha chegado na cidade, nessa cidadezinha, para entregar o cara para um hospital. E o cara piorando, eu falei, meu Deus do céu, sabe que eu vou ter que abrir a barriga desse cara? E eu, que sou neurocirurgião, não sei abrir barriga. Eu abro cabeça, tá certo? E o cara piorando. Mas de repente chegou o Valdir, aí a gente levou pro centro cirúrgico pequenininho. Ele é um chefe de equipe no Hospital das Clínicas, um cara excepcionalmente experiente, ele fez incontáveis provas comigo. É um dos meus melhores amigos. E a gente abriu a barriga do cara, eu entrei com ele na cirurgia. O fígado do cara, ele teve um trauma de tórax também, drenou o tórax. Imagina uma melancia que você solta de 1,5 m de altura. Rachou o fígado do cara. O Valdir conseguiu fazer uma sutura que eu não sei como, e o cara saiu bem. No dia seguinte a gente foi no hospital, ele estava super bem, ficou bem, foi para casa. Dormitório. Então você tem os acampamentos e tem vários tipos. Você pode fazer acampamento com barraca, geralmente é assim. Aqui está uma barraquinha identificada à noite, que é o médico de plantão. Aqui dentro do posto médico, a barraca montada, também com plantonista. Durante a noite acontece. Tem indivíduo que passa mal durante a noite e procura a gente, de madrugada. Aqui a gente dormindo numa escola, no chão. Aqui numa pousadinha cheia de beliche. Aqui numa escola também, que conseguiram uns colchões para a gente dormir. Aqui outro lugar também. Então você vê o tipo de desconforto. Vai sobrando um Isso espaço, é dorme. Um dia atrás do outro, durante dias fazendo, se dormir desse jeito. Aqui no Jalapão, mesma coisa, uns colchões aqui. É o que você falou, você tem que estar acostumado com o desconforto, claro. Aqui é o banheiro, tá certo? Um cara da nossa equipe se preparando para lavar o rosto, escovar o dente, alguma coisa assim. Aqui é um chuveiro adaptado, que é uma mangueira ligada numa garrafinha, pendurada na árvore, e a gente tomando banho. Por quê? Não tinha chuveiro. Tá certo? Aqui é uma pousada que a gente ficou. Olha a situação. Estou passando rápido, né? De propósito. E olha, aqui era a área de lazer do hotelzinho. Então você vê um buraco na parede para cair na piscina imunda lá. E a gente ficou feliz da vida. Aí fez comida, comemos, passamos o final da tarde aí. Aqui o café da manhã, em uma outra casa que a senhorinha arrumou pra gente dormir. E ela preparou com o maior carinho o café da manhã pra gente. Super caprichado, porque provavelmente ela nunca toma isso. Que bacana. A gente deu uma graninha pra ela, pra ajudar, etc. Claro. Então ela comprou fruta, pôs um leitinho, aqui você vê um guaraná e assim por diante. Tá certo? Às vezes tem banheiro, um banheiro assim montado nos acampamentos. Mas isso nem sempre é assim. Já teve caminhão com banheiro também, que a gente usava. Eu fui incontáveis vezes no mato, porque o banheiro era imundo. Então eu levantava para fazer um cocô, eu preferia um mato do que ir para o banheiro. E aqui, por exemplo, é no Dakar. A gente preparando uma privada. Então com a furadeira você pega um banquinho, faz um monte de furos, arranca a tampa que você deixou. A gente leva a tampa da privada, faz parte do material que ele tem que levar. E a gente monta aqui um banheiro. Então o indivíduo pega um saco plástico, ele adapta ali, ele faz o que ele precisa fazer, fecha o saco plástico e pronto. E esse é a privada nossa. Enfim, são as condições que você tem que se adaptar às condições. Você não tem banheiro, mas claro. você está num tem acampamento. Tem um acampamento gigante e você não tem mato perto. Você vai fazer onde? Pode tirar as calças e fazer no meio do acampamento? Não. Tem 500 pessoas olhando, vendo. E é mal isso, né? Então, se dentro da barraca, você montava o banheirinho e cada um fazia cocô ali na frente da nossa equipe. Entendeu? Eu já passei situação em Mucugê que choveu todo dia, durante 7 dias. Alagou tudo. Não dava para sair. E nossa roupa já estava molhada, não tinha mais roupa para usar. Eu tive que fazer cocô dentro da barraca, outro amigo meu também. Então você imagina, você faz cocô num saco plástico, aí você depois joga fora, lógico.
Mas a gente fez as necessidades dentro da própria É uma barraca. realidade que, enfim. Aqui, por exemplo, era um posto de controle onde passavam os atletas. Era o meu posto de controle. Tinha um médico lá, que era eu. E eu passei ali várias horas e passei a noite. O que eu fiz? Montei uma rede entre as árvores e estava chovendo. E frio. Então você vê, com gorro na cabeça, com um casaco. E por causa da chuva, eu levei uma lona. Eu tenho a lona, né? Então você põe a rede e monta numa outra corda. Você põe uma tendinha para proteger da chuva. E passei a noite lá. Tá certo? Aqui é outro acampamento. Mesma coisa na beira de um rio, com rede e a barraca. A gente acordou, tinha o quê? Pegada de onça. Só que era uma onça, eu não lembro se é sussuarana que chama, onça parda, que não era, não fui eu que fiz a foto, a gente sabia que essa foto de internet. Mas ela não é agressiva com o ser humano. Sim. Não tinha relato de ataque. Ao contrário da onça pintada, que você não pode brincar. Tá certo? Aqui foi na Costa Rica, uma outra prova que eu fiz de corrida de aventura, que um militar foi mostrar pra gente no briefing que tinha determinados lugares que tinha crocodilo. Então ele alertou a gente que a gente não devia passar naquele lugar. Tá certo? No Brasil Ride, é uma competição super famosa que já tem hoje, eu fiz várias provas dessa, e tem que viajar do aeroporto até o Mucugê. E tem mais de 200 atletas que vêm do mundo inteiro com bicicleta que custa $20 mil, $10 mil, fácil. Hoje tem bicicleta que custa mais que isso. Tem bicicleta que, se não me engano, troca a marcha por wireless, não é já mais por engrenagem. Você imagina. Tem um tipo de Bluetooth para trocar marcha. E quem que são esse pessoal armado? Era a escolta desse grupo de ciclistas, para não ter o quê? Ataque de ladrão. O cara pegava as bicicletas e ia vender, fazia uma grana boa. Então a gente foi. Tava faltando isso. Então a gente foi com um policial escoltando a gente. Alimentação. Aqui tem uma quentinha, que quando a gente recebe uma quentinha, a gente fica feliz da vida, com o rádio, aqui é o Bernardo. Aqui uma senhorinha fazendo uma comida pra gente num localzinho lá que a gente tem um dinheirinho pra ela. A carne de sol, que é outro lugar. E aí essa senhorinha fez, a gente tinha até uma Fanta. E a gente comeu, dá um dinheirinho pra ela, pra ajudar. E a gente comeu o que tinha. Às vezes a gente, no meio do trajeto, muita gente leva uma churrasqueirinha, faz um churrasquinho. Isso para matar a fome. Aqui é o nosso McDonald's. É um boteco. É botecão, beleza, do interior aí do Brasil, então como tem tantos por aí. Você tem que ter, exatamente. É um botequinho que você pegava uma coxinha. É bem nosso mesmo. Você pegava um ovinho amarelo, um ovinho cor-de-rosa, ou pegava um cozido, ou pegava uma coxinha, você não sabia como é que era a coxinha, quanto tempo tinha sido feita, mas matava tempo de validade. Então por isso que a gente anda muito com papel higiênico, porque volta e meia você tem uma diarreia. Aqui é tem algumas provas que o pessoal leva um restaurantezinho que é também itinerante e faz comida. E isso aqui no Dakar. Olha o nível, olha a diferença. Nos acampamentos, os franceses traziam uma comida super bem feita, um queijo, uma garrafinha de vinho e o refrigerante para a fruta também ali. Fruta e assim por diante. Imagina levar isso para mais de 1.000 pessoas, muito mais. Isso itinerantemente trazendo da França tudo isso. Olha a logística dos caras. Continuando. Aqui é aquela prova que eu montei, que eu mostrei da Bélgica, né? Uhum. E a gente tá no restaurante não. O QG nosso era o transatlântico. Aqui, ao contrário, a gente tinha que comer toda noite comida francesa. Infelizmente, né? Claro. Você vê o contraste. Então vinha pouquinho, mas vinha uma comida bacana. A la francesa. A la francesa, tá certo? Com respeito às lesões de pés e mãos. A gente vai ter a gente vai fazer um workshop, se não me engano, sobre esse tipo de lesão. Sim, no Congresso Brasileiro em novembro. Então o que acontece? Você vê que tem os alpinistas, né? Os escaladores, né? Perdão, que machucam muito a mão, tem a mão de aço, os caras todo machucado a mão. Aqui um monte de atletas mostrando como é que eles fazem as bandagens, muitas vezes por causa das lesões.
Aqui eu que fiz esse tipo de... A gente faz um tipo de envolvimento com a... Passa uma pomada para você não ficar o esparadrapo direto na pele, para não atritar. Lançadinho, a la boxer. E você passa aqui em volta do dedo para ele não escapar. Tá certo? Aqui os pés dos caras que chegam pra gente. Nossa. Então você imagina, o cara põe um esparadrapo misturado com silver tape para as bolhas. O cara vai fazendo bolha. Aqui as corridas a maratona maratona de sable, que é a maratona das dunas, né, que tem na África, uma prova muito famosa. Então eles usam muito as polainas. Por que polaina? Porque ele tem que proteger o tênis de entrar areia. Porque se entrar areia, vai ter muito mais atrito e vai lesar muito mais o pé do cara. Então ele tem que proteger para manter o tênis sem entrar terra não, areia no caso. Né? Então eles usam muito essas polainas. Em alta montanha também tem os problemas de pé. Aqui tem pé, mão, tudo molhado, a gente vai ver daqui a pouco. Aqui os corredores de aventura andando dezenas de quilômetros, pilotando assim por diante, o pé dos caras apodrece. Vou mostrar aqui. Então esse é o tipo de lesão que a gente encontra. Isso de corredor de aventura. Então você vê a bolha rasgou, os caras não conseguem mais andar. Não anda mais. Olha aqui só. é a mesma coisa. Então a gente tem uma aula só disso que a gente vai comentar depois, fazer um workshop se você queria fazer. Então quando que você fura, quando que você cobre sem furar, quando que você recorta a bolha e que tipo de curativo. Isso tudo tem um protocolo. Eu fiz um protocolo para isso, bem bacana. Aqui é o trench foot, é um outro tipo de lesão de pé, que é o pé hipermolhado. O pé de trincheira, né? É o chamado pé de trincheira ou pé de náufrago ou hamburger foot. E a pele fica fragilizada e a pele rasga também. Tá certo? Olha o que acontece. Nossa, olha os pés dos caras. O cara ainda tá rindo, pelo amor de Deus. Tá rindo, mas tá fora da prova, ele não consegue mais andar. Então a gente tem vários tipos de curativo. Você tem que proteger com uma pomada, assim, você põe um pouquinho de pomada e põe um tape em cima. Tem um jeito que eu não vou falar aqui agora, que a gente vai se estender muito. Mas você faz vários tipos de curativo. Põe um plástico em volta e enche de pomada. Agora, detalhe. O que esses caras que fazem muito trekking, fazem muita prova durante dias, como é que eles preparam o pé? Hoje tem meias especiais. Tem cara que põe 2 meias para uma passar sobre a outra para diminuir o atrito. Mas o que é fundamental é você passar uma vaselina ou uma pomada de alta viscosidade em todo o pé. Para quê? Para proteger do atrito. Tá certo? Aqui a gente pôs o plástico justamente para quê? Para proteger o curativo. O cara ficar mais tempo seco. Aqui é uma forma de você ter lesão no dedão, por exemplo, só mostrando aqui. Isso aqui foi montado. Para você corta um dedo de luva, faz o curativo, põe o dedo de luva no dedão e fecha com silver tape. E protege muito bem. E sempre pomada em volta. Olha esse pé, meu amigo. Isso são infecções. Até tem um hematoma subungueal que dói pra caramba. Você tem que drenar esse hematoma com um furinho, você sabe disso. Sim, na unha. Na unha. Aqui são pés já com infecção. Então aqui são o quê? São bolhas que rasgaram e o indivíduo continua andando naquela sujeira e vira uma infecção. Lógico. Aqui é a mesma coisa, né? A gente já debridou. Aqui, ó, o pé do cara. Olha como tá. Olha, imagina a quantidade de pus que tinha aqui. Então a gente teve que abrir tudo, limpar debridar, tudo, limpar, reavivar, né? Isso. E fazer um curativo. Não vem ao caso aqui agora, a gente vai falar depois. Aqui, final de prova. Por isso que a gente orienta os indivíduos a levar um número de tênis maior. Porque o pé deles vai inchar muito. Esse rapaz não conseguia nem pôr a sandália. Então a gente fez um chinelo pro cara com papelão. Para ele poder andar. Continuando. Aqui ele transforma o tênis dele numa papete. Porque o pé não entra mais. Então ele corta o tênis. Ele corta o tênis para poder entrar o pé. Outro tema. Extremo de temperatura e altitude. Então você tem que esfriar o indivíduo que está muito quente. Aqui, lembra dessa situação? É a Gabriele Anderson, Los Angeles, uma suíça, que ela chegou no final da maratona capengando. E o pessoal esperando, o espírito olímpico.
ela dando a última volta na pista. Chegou da rua, ela estava já numa hipertermia, numa falência motora brutal. Neuromotora, né, na realidade. E ela, no final da prova, os caras ultrapassou a linha de chegada, os caras pegaram e foram atender. Tinha um médico esperando. Mas é um tipo de atleta que hoje eles não deixam correr. Eles atendem antes que a menina morra. Tá certo? Morra ou entra numa situação pior. Aqui mesma coisa, atleta, que a gente já tem, ó, pano molhado, tudo molhando a pessoa. Aqui a gente molhando o atleta que estava entrando em hipotermia também, ó, o jarro d'água aqui. Esse atleta, eu fui chamado, tá? Eu era um cara que estava perto, eu fui chamado que tinha um cara desmaiado. Aí fui correndo para lá, pegamos o carro, chegamos no cara, o cara estava inconsciente. Só que eu pus a mão no cara, o cara estava pegando, estava super quente, super quente. O que eu fiz? Falei, esse cara deve estar numa hipertermia. Tinha um riozinho do lado, peguei o cara no colo, pus dentro do rio, aí a água passa, por convecção tira, esfria o cara acordou. Aqui é uma outra situação. O indivíduo estava no alto, lá em cima, ele perdeu consciência também. O pessoal levou um duck, que é um barquinho inflável, que estava na prova também. Foram até lá em cima e puseram o cara dentro e trouxeram lá de cima. Legal também o espírito criativo, né? Sim. Aí me chamaram, eu cheguei na prova, eu estava por aqui. O indivíduo já desacordado. Aqui eu estou atendendo já, o indivíduo. Aqui a gente jogando gelo no cara, gelo, para esfriar o cara. E aqui a gente pegando um soro, medicando o cara, vendo como hidratando o indivíduo, basicamente. Ele foi para o hospital e ficou lá uma semana e saiu bem. Essa foi a pior situação de hipertermia que eu peguei. Eu peguei lá em Arraial da Ajuda, numa prova que era também o Brasil Ride. A menina era uma alemã, uma super atleta. Ela, no meio da prova, ela não aguentou mais, ela caiu, deitou e ela começou a convulsionar, fazer convulsões subentrantes. Mas eu sou neurocirurgião há 40 anos. Eu nunca vi uma pessoa convulsionando como ela estava. Então ela estava numa hipertermia brutal, pegando fogo. Você põe a mão na pessoa pegando fogo e a pessoa desmaia. Desmaia ou ela cai. Tem várias fases da hipertermia que eu tenho uma aula só de esfriamento de temperatura. Não dá para falar muito aqui. Mas o que eu fiz? Eu peguei a moça, cheguei no lugar, peguei a caminhonete no pau que me chamaram, consegui chegar, eu e o Edu Farias, um cara da nossa equipe. A ambulância foi atrás. Eu cheguei, a mulher estava convulsionando. Eu sedei a mulher, entubei, a gente ventilou, pusemos na ambulância, levamos, se não me engano, para Arraial da Ajuda. O helicóptero já tinha chamado o helicóptero, pousou e levou para Porto Seguro. E ela ficou lá. Depois foi para Salvador. E ficou bem. Ficou um mês, mas ficou bem. Aqui, uma atleta da Nova Zelândia que chega aqui com sol tropical e compra um protetor solar 30 lá. E ela não sabe. E o protetor solar tem um efeito, tem uma proteção química e física. Só que esses indivíduos suam muito, entram na água, saem da água, entram no mar, entram no bote e não fica o protetor solar. Então cozinha a pele deles. Olha o tipo de queimadura. Isso são atletas. Tá certo? Esse aqui é um suíço e aqui é um holandês. Não lembro o nome deles. Mas dois super atletas. Ele chegou pra mim e falou: doutor, olha a minha urina. Eu falei: puta, o cara tá com uma hematúria brutal. Né? Rabdomiólise. Perdão, hematúria não. Uma rabdomiólise. Mioglobinuria. Mioglobina. Falei hematúria, falei errado. Não está urinando sangue, ele está urinando a mioglobina da destruição. E o cara é tão forte que ele nem tinha dor, mas ele está urinando sangue. Aí eu falei: fica aqui que eu vou te atender, você é importante. Eu virei as costas, fui terminar de atender um cara, ele sumiu. Saí correndo atrás, procurei o cara na pousada dele. Cheguei na pousadinha que ele estava, sabia que aquele quarto determinado era o dele. A gente perguntou na recepção. Eu pus um bilhete na porta, falei: vai pro posto médico imediatamente na hora que você lê esse bilhete. Aí saí procurando o cara no vilarejo e encontrei o cara almoçando tranquilamente. Catei o cara, falei: vamos pro posto médico agora. O que a gente fez? Hidratou o indivíduo, fizemos uma hidratação potente, demos Lasix no indivíduo, tá certo? Para lavar, para o cara não ter o quê? Uma insuficiência renal.
que a insuficiência renal da mioglobinuria é uma insuficiência renal grave. Então a gente fez isso. E o cara saiu bem. A urina ficou boa. Normal. Só que eu falei, olha, esse cara é melhor ele não competir amanhã. Não adiantou nada. Direção de prova pôs o cara para competir. E esse é um problema que a gente enfrenta muitas vezes. Esse indivíduo caiu e bateu a região lombar. Então o que eu fiz? Eu atendi o indivíduo, ele conseguiu ficar de pé. Falei, eu quero ver se você não machucou o rim. Então você vai urinar aqui. Se tiver sangue, se tivesse sangue, uma hematúria, ele machucou as vias urinárias, provavelmente o rim. Então eu ia colocar no helicóptero para uma cidadezinha perto. Se ele urinasse claro, eu tinha mais tranquilidade de levar para o acampamento. Como não tinha um saco plástico, não tinha nada, ele era um capinzal, tinha um monte de mato, o que eu fiz? Pus uma luva, falei, urina aqui. Na minha mão. Essa foi demais. Aí tinha um fotógrafo a 300 mil quilômetros com uma zoom de 200 mil milímetros. O cara fez a foto e postou depois. Isso foi uma foto que o cara fez de longa distância. Você viu que o médico é obrigado a passar, né? Aqui é o contrário. Então já essa menina, ela ficou presa na corda, que ela não conseguiu fazer o rapel direito e tomando água gelada em cima. Ela também entrou em hipotermia. O pessoal precisou tirar essa menina da corda com uma corda auxiliar, tiraram e entregaram pra gente. Tem que tirar a roupa molhada, aquecer assim por A dentro. famosa cena do Titanic. E essa foi no Titanic, tá certo? É o Jack e a Rose. Aí ela falou, Jack, eu te amo, não sei o que, não sei o que. E ele não fala nada que ele tá morrendo. Ele já tá em hipotermia inconsciente. Tanto é que ele afunda e ele provavelmente já estava morto. Aí ele afunda e acabou a história. Acabou não, né? Tem um filme pra frente. Tá certo? Bom, Clemar. Deu pra contar muita mentira Você aí? foi pro Rio Grande do Sul também, né? Eu tive agora atendendo lá atendendo com um médico voluntário. Você vai contar pra gente E depois como depois é eu que... conto e depois eu vou, dia 15 agora, eu vou pro Pantanal. O pessoal me chamou para ir do Pantanal, nas queimadas lá, ajudar a população que está sofrendo lá. Pantanal. Tá bom. Então é isso aí. Clemar, Super obrigado. nós ainda vamos falar sobre muita coisa. Você também trabalha com refugiados e nós vamos, fazer um programa só sobre eu isso. estive lá no Mar Egeu, atendendo o pessoal do Iraque, da Síria lá, na entrada da Legal. uma ilha grega que era a porta de entrada para a Itália. É bacana foi bacana essa ação. Em dezembro eu vou para a Amazônia com uma ação médica também. Legal. E em fevereiro eu devo ir para Madagascar, na África, com a Fraternidade Sem Fronteira, que é uma ONG brasileira muito forte. Legal. A gente trabalha um pouco junto com eles. Então acabou. Você vai contar muita coisa pra gente. Deu para contar? Um abraço. Vocês acreditarem em tudo que Galera, eu falei? não esquece. Curte, compartilha, dá seu like aí, que é muito importante pra gente poder fazer com que o nosso canal se fortaleça. Um abraço, a gente se fala. Um abração para vocês, obrigado por enquanto. A gente termina isso aqui, acho que termina outra hora. Valeu. Obrigado, um abraço, pessoal. Olá, amigos, seguidores, inscritos e apoiadores do nosso canal. Como vocês sabem, o nosso canal Música, Medicina e Esporte sempre procura trazer um conteúdo de qualidade, falando sobre curiosidades, utilidade pública, informações, enfim, tudo aquilo que possa contribuir para o entretenimento e o nosso dia a dia. Mas para isso nós temos um custo, nós temos um equipamento que a gente precisa ter no nosso estúdio, as pessoas que trabalham conosco, que obviamente também dependem desse nosso trabalho, e o YouTube ainda não monetiza adequadamente o nosso canal. Então para isso nós precisamos da sua ajuda. Vocês estão vendo aí no nosso vídeo a chave Pix e o QR Code para aqueles que quiserem contribuir, e na descrição do vídeo nós temos o link do Apoia-se. Qualquer valor, qualquer quantia vai ser muito útil para que possamos continuar fazendo do nosso canal um veículo importante para as pessoas. Agradeço demais e não se esqueça, contribua para o Música, Medicina e Esporte. Vamos em frente. Profissionais como o Dr. Clemar, corajoso, audacioso, com tanto preparo técnico e físico, são profissionais
que não pensam só no tratamento técnico da medicina, mas também no tratamento das pessoas. E é isso que fica como mensagem ao terminarmos essa sequência de episódios que nos traz tanto conhecimento e tanto aprendizado. Vou aproveitar o final dessa série de episódios para passar uma mensagem para as pessoas que, quando tomam a decisão de voltar a praticar esporte, enfim, decidem mudar os hábitos, acham que devem enveredar para uma vida mais saudável, enfim, que pretendem fazer o esporte, que antes de mais nada procure um médico especializado, um médico que tenha conhecimentos técnicos, como vocês acabaram de assistir. Janeiro Dourado é uma campanha que visa valorizar a vida, já que a vida é o seu bem mais importante. Faça seus exames e faça esporte. Janeiro Dourado é uma campanha que foi criada em 2017 pela Sociedade Paulista de Medicina do Esporte. É uma campanha que visa conscientizar as pessoas da necessidade de uma atividade física. Janeiro é exatamente o mês em que as pessoas se propõem a mudar de vida, a ter uma qualidade melhor, a prática desportiva. E a Sociedade Paulista de Medicina do Esporte orienta as pessoas para que, ao buscar a atividade física, procurem antes um médico do esporte, façam seus exames, pratique a sua atividade com segurança, evitando infortúnios e até acidentes fatais. Janeiro Dourado faz alusão à medalha de ouro, ao primeiro lugar do pódio, que é a nossa vida. Janeiro Dourado, porque a sua vida vale ouro.